da multiplicação natural. E todo ser humano nascido desde o primeiro nasce com a mesma natureza pecaminosa, embora esse não fosse o plano original de Deus. É a partir daqui que nós precisamos entender a declaração de Paulo em Romanos 5, dizendo que o primeiro Adão prefigurava o que havia de vir. Como que Adão pode prefigurar Cristo? Eu sou parte de uma geração que tinha em Adão o maior vilão da Bíblia depois do Satanás. Na minha cabeça, ele era talvez o maior cúmplice, o maior parceiro que Satanás conseguiu para trazer dano a toda a humanidade. E naquela imaturidade de um adolescente, né, lendo a Bíblia, tentando entender como a humanidade se desencaminhou, fazendo perguntas a pastores e líderes, né, eu dizia, se Deus é tão bom, por que o homem conseguiu ficar tão ruim? E normalmente as pessoas diziam, por causa de Adão. Mas em vez de explicar como o primeiro protótipo reproduziu, não de acordo com aquilo que foi criado para ser, mas de acordo com aquilo que se tornou. Quando as pessoas só me diziam, por causa de Adão, tudo o que eu conseguia pensar e sentir era uma espécie de desejo de vingança. Eu imaginava chegando no céu, a gente juntando, né, uma crentaiada para dar uma coça no miserável do primeiro Adão, né, que azarou a nossa vida aqui embaixo na terra. Então, quando eu li a Bíblia falando sobre Jesus ser prefigurado em Adão, já me dava assim todo tipo de medo de tentar fazer alguma associação. O que eu demorei para perceber é que a Bíblia não associa Jesus com os atos de Adão. A Bíblia faz uma associação de Jesus e o propósito que foi confiado a Adão. E justamente porque esse falhou no cumprimento do propósito, é que Deus precisava de um outro que viesse cumprir o propósito que nunca foi cumprido pelo primeiro. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 45 a 49. O apóstolo diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Eu lembro na adolescência, a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto, o último Adão, eu simplesmente parei de ler a Bíblia e começo a questionar, tem outro Adão, além daquele cara do Éden, né, o marido da Eva, e fui perguntar para o meu pai. Falei, pai, existe algum outro Adão, além daquele primeiro lá do Éden, o marido da Eva? Meu pai dificilmente respondeu uma pergunta sem fazer outra, e ele disse, está perguntando por quê? Falei, não, porque Paulo, em 1 Coríntios 15, no verso 45, fala do primeiro e do último Adão, ele me interrompe e diz, se a Bíblia fala de outro, é porque tem. Então, naquele momento, falei, reformulando a pergunta, não quero mais saber se tem. Já, ok, é fato que temos. Quem é o cara? Quem é esse outro Adão? E meu pai que nos criou, nos ensinando a pensar e a questionar, ele simplesmente se recusa a dar uma resposta pronta e me diz, vá conversar com o texto. Eu digo, mas pai, o senhor já sabe, vá conversar com o texto. E eu simplesmente volto a ler, né? Começo tudo de novo, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, na minha cabeça estou pensando, o marido da Eva, o cara do Éden, se tornou um ser vivente. As traduções mais antigas dizem alma vivente. Mas o último Adão, variável X, quem quer que seja, é espírito vivificante. De repente eu começo a prestar atenção, peraí, um é um ser vivo, ser vivente, alma vivente. O outro é um espírito que dá vida. Um só recebe, o outro comunica a vida. E de repente eu percebo no texto bíblico que tem a ideia não de mera comparação, mas de contraste. E aí faz sentido os versículos que vêm na sequência. Vamos ler o verso 46 de 1 Coríntios 15 e o 47. O que vem primeiro, está falando de ordem cronológica de aparecimento. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então a Bíblia está dizendo que o primeiro Adão é natural e que o último é espiritual. De novo, um contraste. Verso 47. O primeiro homem, formado do pó da terra, como diz Gênesis 2,7, é terreno. O segundo homem é do céu. Outro contraste, um é terreno, o outro é celestial. A diferença é que aqui no verso 47, a Bíblia, se referindo ao último Adão, diz o segundo homem é do céu. Ou seja, quem quer que seja, até esse momento que eu estou tentando descobrir o último Adão, a Bíblia o chama de homem. A pergunta é, que homem é esse? Que em vez de como o primeiro, que é meramente natural, ele é espiritual. Que homem é esse que em vez de ser classificado como terreno, é classificado como celestial? Tem que ser alguém que vem do alto, que vem de cima, um ser que em essência é espiritual e não carnal, mas o contraste que é estabelecido no verso 45 é a informação principal. Enquanto o primeiro Adão é um ser vivente, recebeu vida, é um ser criado,
O último Adão é um espírito que dá vida, vivificante, comunica a vida. Ele é criador. Quem é o único homem que carrega o adjetivo de criador? Cristo. João 3 diz, tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Eu lembro do momento que eu paro, corro pro meu pai e digo para ele, o último Adão é Cristo. E ele me diz, como quem quer dizer, estava lá o tempo todo, era só você ter prestado atenção no texto bíblico. É nessa hora que eu fico meio bolado por causa daquela imagem que eu tinha de Adão, do maior vilão da Bíblia depois de Satanás. Digo, mas por que vai comparar Jesus logo com Adão? Né? Dentro de mim não pode. E meu pai, de novo, me diz a mesma coisa, vá conversar com o texto. E aí eu volto para o texto onde parei. O 48 de 1 Coríntios 15 diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Aqui a ênfase não é o contraste, é a comparação. Mas a comparação não é de atos nem de feitos, é de propósito. Com qual propósito Deus criou o primeiro Adão? Que ele fosse uma matriz reprodutora. Ele é criado conforme a imagem de Deus, santo e sem pecado. Portanto, Adão também é criado santo e sem pecado, com o propósito de reproduzir a imagem que foi reproduzida nele. Logo, todos os demais seres que se multiplicaria, que viriam a partir do primeiro, também deveriam ser santos e sem pecado. Esse é o plano original de Deus para a criação que não mudou. Mesmo depois da queda, nós vemos Deus falando por meio de Moisés durante a lei, sede santos porque eu sou santo. Ainda que o projeto tenha sido comprometido, Deus está dizendo, meu propósito não mudou.